Bem-vindas, bem-vindes, bem-vindos. Eu sou a Tânia, do time de projetos e parcerias da Eu Reciclo. A gente inicia nosso primeiro dia do Fórum Internacional, abordando ESG e a logística reversa como um novo caminho em direção a uma economia mais circular. Eu queria primeiro agradecer o apoio da engenheira Rosiane Maria Garcia Lopes de Souza, que é diretora e coordenadora da Câmara Técnica de Resíduos Sólidos da ABE, São Paulo, e do fotógrafo César Sinato, pela sessão da exposição fotográfica que a gente assistiu. São imagens da cidade de São Paulo, que nos fazem refletir, sobre a problemática aí dos resíduos sólidos no Brasil. Para começar nosso evento, eu gostaria de apresentar o Thiago Carvalho Pinto, fundador e CEO da Reciclo. Obrigado, Tânia. Obrigado também a todas, todos e todos aqui presentes no primeiro dia da segunda edição do nosso Fórum Internacional. Para quem não sabe o que é o Fórum, é uma jornada aqui de 3 dias, e se é a sua primeira vez, eu queria apresentar quais são os objetivos dessa jornada. A gente tem 3 objetivos aqui, Então, para nós da Eu Reciclo, este aqui também é um evento de celebração, é uma festa, Uma festa estranha com gente esquisita, e é a nossa festa, porque a gente celebra o fato de que a gente vai deixar um mundo melhor do que quando chegamos aqui, pelo menos um mundo mais verde. Chega a ser um privilégio, mas a gente comprova que não é impossível, e o jeito que a gente comprova que não é impossível é exatamente apresentando, tendo a transparência com nossos resultados. Então, um dos objetivos dessa jornada é exatamente apresentar os nossos resultados de impacto socioambiental e também celebrar aí com todos que a gente está muito feliz por ter atingido as nossas metas, E como o mundo não é só nosso, é de todos nós, a gente gosta de celebrar compartilhando experiências, aprendizados, ideias, ações por um futuro mais sustentável. Então, um segundo objetivo também dessa jornada é aqui ter um momento de conexões, um momento de aprendizados, um momento de conscientização e educação ambiental e social. E aí o terceiro objetivo, que se a gente conseguir, a gente vai ficar até mais feliz, é incitar a ação, de transformar ali um telespectador em um ator, um vetor de transformação. Então, se a gente conseguir pelo menos criar essa faísca de conscientização ambiental, a gente também vai ficar muito feliz. Então, essa jornada são 3 dias, Hoje vai ser um dia mais focado em conceitos, ideias, filosofias. O segundo, amanhã, a gente vai ter uma pauta muito mais focada em financeira, em investimentos, com bancos de investimento, fundos de investimento, porque a gente considera no tripé da sustentabilidade que você tem o social, o ambiental, o financeiro. Sem o financeiro não tem o social e o ambiental, e todo mundo que quiser, então, ter uma ação. Vai ser bem legal amanhã como financiar essa ação. E no terceiro dia vai ser um dia mais de troca com benchmarks internacionais, de como fazer, o que fazer, o que está sendo feito lá fora e como é que a gente pode trazer isso aqui para o Brasil. Então, muita gente acha que o que a gente está fazendo, a Eu Reciclo faz, é super hype, cool, ou até mesmo esquisito, mas para nós aqui de dentro, a gente considera como se fosse óbvio, a coisa mais normal, por que todo mundo não está fazendo. Então, a gente não se gaba muito dos nossos resultados, óbvio, nós somos orgulhosos, mas consideramos que estamos fazendo apenas a nossa obrigação. Então, como eu falei, para dar aqui o pontapé inicial, eu gostaria de dividir com todos aqui os nossos resultados. Então, se puderem apresentar colocar a apresentação na tela. A gente sabe que o quanto foi difícil o ano de 2020 e a gente a gente se solidariza ali com todas as famílias que ainda estão enfrentando as dificuldades da pandemia. A pandemia também impactou fortemente a coleta seletiva, a cadeia de reciclagem. Por muito tempo, os recicláveis, a coleta paralisou, ao mesmo tempo que os recicláveis aumentaram, com a questão dos deliveries. Então, apesar do contexto, a Reciclo, que está aqui para mudar a realidade da reciclagem e construir um mundo mais sustentável,
conseguiu atingir todas as suas metas de maneira satisfatória ali, e não apenas no Brasil, mas também em toda a América Latina, tá? Então, esse aqui é uma maneira transparente, né? O nosso impacto é para a sociedade, também a nossa comunicação do impacto é para a sociedade. Qualquer um que quiser ter acesso ao relatório de desempenho da Reciclo de 2020, vai estar sempre no QR Code presente em toda essa apresentação. Então, é só colocar a câmera e puxar, até porque nós estamos no mundo de reciclagem e vamos reduzir a impressão de papel, né? Então, sintam-se à vontade aí, é um relatório público, assim como os impactos são públicos. E qual foi o destaque em 2020? A Reciclo conseguiu assinar ali termos de compromisso que legitimizam todo o mercado de créditos de reciclagem em vários estados, principalmente em Mato Grosso do Sul e Amazonas, além do estado de São Paulo, que já tinha sido assinado, e estamos hoje com operação em mais de 22 estados e no Chile, tá? E é o único sistema hoje auditado por uma Big Four, que é uma auditoria internacional, hoje é a Ernst Young, e assegurando ali 100% de toda a rastreabilidade dos recicláveis com as notas fiscais, tá? E próximo slide, por favor. Hoje a Reciclo conta ali com mais de 11 mil parceiros, que são os atores da reciclagem que fazem a coleta, transformação e destinação correta na nossa base, no Brasil e no Chile. E agora também foi um privilégio, um reconhecimento que a nossa tecnologia de rastreabilidade está sendo utilizada pelo modelo francês de coleta seletiva e logística reversa. Então, é um orgulho ter uma tecnologia brasileira sendo aplicada na Europa, exatamente essa lei na Europa e toda essa responsabilidade estendida e toda a consciência ambiental na Europa já existe há mais tempo, mas eles utilizam uma tecnologia aqui tupiniquim. Então, a gente está super orgulhoso também dessa nossa conquista. Hoje são mais, na verdade, 2020, tá? Eram 3.730 empresas que compensavam as suas embalagens e cumpriam as suas metas de logística reversa de embalagens em geral conosco. Aqui são alguns dos nossos parceiros. Atualmente tem mais de 4.500 empresas que comprovam a logística reversa, o que dá mais de 100 mil toneladas só no ano de 2020. Tá? Então, 100 mil toneladas é muito. E o impacto no Brasil, foram investidos mais de 16 milhões de reais na cadeia de logística reversa, na cadeia de reciclagem, aumentando ali, criando um impacto não apenas ambiental, visto que esse recurso ele vem a ser investido para aumentar a infraestrutura e atingir as taxas de reciclagem, mas também social. Boa parte desse recurso é utilizado para incrementar a renda ali dos catadores que estão numa situação desprivilegiada, tá? Essa renda aumenta em torno de 12%, a gente tem casos onde ela aumenta até 100%, dependendo da situação do catador e do material, e se a gente contabilizar toda a nossa história, foram mais quase 300 mil toneladas ali retiradas do meio ambiente. E é isso. Então, rapidinho, né, a parte mais protocolar aqui de oficialização, de apresentação de resultados. Agora, tem a parte de agradecimentos, né, não é possível cumprir toda essa meta e esse volume de massa sem as parcerias, né, então nenhum desses resultados teriam sido alcançados sem as cooperativas, sem os operadores, sem as empresas, clientes responsáveis, sem as associações de indústria, sem as federações de associações e sindicatos de indústria, sem os reguladores, sem os fiscalizadores, sem nós, os consumidores, sem o nosso time. Então, é um grande orgulho ter atingido essas metas, mas maior ainda é um orgulho ter atingido essas metas de maneira coletiva, né? Então, deixo aqui meu sincero agradecimento para todo mundo que compartilhou esse propósito, de, enfim, garantir ali um mundo mais sustentável através da reciclagem.
E, como eu disse, esse fórum é para vocês. A gente sabe que ainda existe ali uma longa jornada pela frente, né? A meta é de 22%, e hoje até a meta de reciclagem no Brasil é de 22%, e hoje já tem até discussão de quanto essa meta está. Mas cabe sempre celebrar, né, resultados, e também é uma forma de reenergizar nesse momento, nesse contexto delicado. Então, meu convite aqui no discurso é para que todos desfrutem desse sentimento de celebração, e também bem-vindo aqui à nossa festa. Então, com muita alegria, né, o momento mais esperado aqui do fórum, a gente recebe o ambientalista Ayrton Krenak e o cientista da Terra Antônio Donato Nobre, um encontro de dois vetores da transformação. Acho que Gandhi falava, né, seja o vetor da transformação que você quer ser no mundo, e esses dois representam ali exatamente isso, para a gente inspirar não só a nossa mente, mas o nosso coração também. Então, muito obrigado a todos, boa festa e também boa reciclagem. Agora é com você, Tânia. Bom, eu vou, para quem chegou agora, eu queria lembrar que esse evento tem tradução simultânea, né, pelo Zoom, em inglês e em espanhol. Então, para ativar a função, é só clicar no ícone do globo e escolher o idioma. Vou sugerir também, todo mundo que está no Zoom, para melhorar a experiência do evento, usar, né, a visualização da tela no modo orador ou speaker. E também podem usar o chat para mandar perguntas para os nossos convidados, que no fim a gente vai né, responder, fazer para eles responderem. Né? Então, acho que assim, a gente está reunindo aqui no Zoom, tem gente também no YouTube, a gente está aqui na mesma sala, né? E eu acho que nós somos um grupo que está na busca por uma evolução pessoal, dos negócios e, né, da humanidade, na verdade. A gente vai falar de ESG, que traduzido do inglês é a sigla para governança ambiental, social e corporativa. Isso se tornou, né, um fator central e que está sendo muito falado porque para a medição da sustentabilidade e impacto social do negócio. Né? Os índices são importantes porque eles permitem uma comparação e um acompanhamento, né, da evolução, e ele precisa tratar de soluções reais e que sejam possíveis de medir. A gente também vai falar de economia circular, que, né, o seu conceito repensa o progresso, repensa o conceito atual de economia, e é baseado nos princípios de eliminar os resíduos e poluição, manter os produtos e os materiais em uso e regenerar os sistemas naturais. Para dialogar sobre consciência, sustentabilidade, não só de hoje, mas de antes, eu tenho uma grande felicidade de apresentar duas pessoas brilhantes e muito generosas, né? Ayrton Krenak, ativista do movimento socioambiental e de defesa dos direitos indígenas. Ele organizou a Aliança dos Povos da Floresta, que reúne comunidades ribeirinhas e indígenas na Amazônia. Ele é comendador da Ordem de Mérito Cultural da Presidência da República e doutor honoris causa pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele também é autor de 2 livros muito bons, Ideias para Adiar o Fim do Mundo e A Vida Não é Útil. O professor Antônio Donato Nobre é agrônomo, ecólogo, cientista da terra, entre diversas áreas de estudo, né, no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, e no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ele é um especialista em ecologia de floresta, ciclo do carbono, clima e mudanças globais. É um dos grandes responsáveis pela popularização da ciência no Brasil, transmitindo o seu conhecimento sobre os fios voadores e reconectando o saber científico com o saber popular. Eu entendo que vocês dois, né, professor Antônio e Ayrton, trabalham para a regeneração dos ecossistemas florestais e, com isso, para o enfrentamento das mudanças climáticas.
Eu vou começar a puxar aqui com o professor Antônio Nobre, né? Hoje o tema começa com uma pergunta, né? Sobre o ESG. É um caminho para a regeneração? Então, assim, quais os ensinamentos-chave para a sustentabilidade que já estavam disponíveis aí nas sabedorias antigas, né? O que nós e as empresas precisamos compreender e fazer para a gente ser parte da regeneração. Muito bem, bom dia a todos, muito obrigado pela oportunidade, Tânia, Tiago, Cris, os demais do Eu Reciclo. Eu estou conhecendo vocês agora, não tinha informações, gostei de ver a atividade, enfim, toda essa abordagem que tenta lidar com uma situação hoje bastante complicada, né, da sociedade moderna. Depois a gente teve aquela conversa preparatória e eu tive refletindo sobre várias coisas. E, dentre elas, como nós vamos entreter um diálogo aqui, o Ailton e vocês, eu resolvi começar com uma citação de Einstein, que diz o seguinte: devemos ter cuidado para não fazer do intelecto nosso Deus. Ele tem, naturalmente, poderosos músculos, mas nenhuma personalidade. E mais adiante eu vou falar um pouquinho de filosofia propriamente dita, né, levantando a bola para o Ailton marcar, porque eu entendo que quando a gente toca em temas como esse, reciclagem, nós já tem imbuído nessa abordagem, em tomar o tema e tentar resolver algumas, vamos falar assim, verdades que passam batidas, né? Dentre elas, o fato de a gente não parar para perguntar por que nós precisamos reciclar. O que significa o metabolismo da sociedade moderna que gera esses materiais, né? Tanto materiais quanto outras substâncias, né? Não só sólidas, mas geram um fluxo grande de problemas, né? Porque quando a gente pensa assim na natureza, a gente pensa, por exemplo, numa banana, ela tem uma casca, né? A laranja tem a casca também. A natureza, a embalagem na natureza não é nada extraordinariamente... O ovo tem uma casca também, né? É algo que é inerente, faz parte do processo de evolução, da complexidade e da beleza da natureza, né? E nós, com o surgimento das engenharias, né, com o surgimento da tecnologia humana, que é bastante recente, se a gente pensar que o ser humano está há 3 milhões de anos aqui, e 200 mil anos como sapiens, aparentemente, né? Essas reflexões, normalmente, elas são, assim, a gente não para pensar isso. Eu acho muito bacana, dou meus parabéns a vocês por trazerem essa temática, se exporem, né, de certa forma, porque tem um pouco de crítica aqui também, né? E eu queria, então, fazer essa abordagem com alguma ilustração. Eu vou pedir para a gente apresentar alguns slides nesse momento, que eu também vou chegar na parte da cultura ancestral. Deixa eu pegar aqui Há muito tempo, vocês estão vendo aí? Então, né? Sim, sim. Há muito tempo eu escuto o tripé da sustentabilidade, né? O social, o Tiago mencionou agora, social, ambiental e financeiro, econômico. E eu, há muito tempo, vejo os indivíduos, as pessoas, de um modo geral, verem isso como alguma coisa que é feito lá, né? É a prefeitura que faz, é a empresa que faz, é o governo que faz, não é eu, pessoalmente. Eu, pessoalmente, eu seleciono os materiais, coloco na rua para o caminhão de lixo levar. E aí não é mais meu problema. Normalmente, eu desconecto do tema desse fluxo.
No entanto, se a gente for olhar todos os organismos vivos, começando pelo próprio ser humano, pelo nosso corpo, a reciclagem não é um tema que está lá, do outro lado, né? Lá na estação de tratamento, não está longe, não tá, ele está interno na gente. A gente está fazendo processos de reciclagem continuamente, o tempo todo. Existem materiais que não servem mais para o nosso corpo e que ele é ejetado, né, exudado, jogado fora, vamos falar assim. Só que no planeta Terra, uma frase famosa que ganhou, assim, até viralizou, não existe fora da Terra, né? Nós estamos numa bola de pedra com 12 mil quilômetros de diâmetro que viaja a 92 vezes a velocidade do som no espaço exterior. E a gente vive numa película, que o Bruno Latour, filósofo francês, chamou de película de Gaia. E é um ambiente absolutamente delgado, então não tem fora, só tem dentro. Da mesma forma que o nosso corpo. A gente pode deixar nossos resíduos ao longo do nosso funcionamento, mas aí tem um monte de outros organismos que entram e tomam, usam os materiais que nós produzimos como matéria-prima para fazer outras coisas. Da mesma forma que a ideia central da reciclagem, né? Reuso, reciclagem, etc. Então, eu estava bastante insatisfeito com o tripé da sustentabilidade. Aí eu comecei a pensar em o que nos diz respeito diretamente ou indiretamente e que está faltando naquela abordagem do tripé. E eu desenvolvi essa ideia das 5 pontas, da estrela das 5 pontas. E ela começa com um componente que eu considero o mais, vamos falar assim, o mais esquecido de todos os componentes da nossa civilização atual, que é o pertencer. Ninguém existe antes de pertencer a algo, né? Quando nós surgimos no mundo, nós somos, antes de existirmos como seres, nós somos pertencentes à nossa mãe, a gente surge no útero. A nossa mãe surgiu da mãe dela, o povo surgiu da terra, a terra surgiu do sistema solar e assim sucessivamente. A ideia de pertencer, que invoca conceitos como a matriz, que envolve, que abriga, que nutre, que concebe, né, e dá à luz, essa ideia, que é uma ideia bastante forte no feminino, né, ela é a ideia que deveria vir antes, porque ela vem antes no sistema natural. Todos pertencemos antes de sermos. E o falhar no pertencer é o que produz as aberrações modernas. Então, você veja uma indústria que se instala num determinado local. O dono da indústria, o conselho de diretores da indústria, não mora do lado da indústria. Às vezes, ele mora no outro continente. Então, ele não pertence àquele local, não pertence àquela comunidade. E, portanto, a sensibilidade que ele possa ter, ela não é evocada, porque não existe uma desconexão. O que a nossa sociedade cultua com muita força? O ser. Nós cultuamos o ser, né, que é o indivíduo. Só que o ser, ele representa a consciência, o isolamento, a individuação, que permeia, que inventa, que colabora, que agradece e que retribui. Esse ser, ele só vem depois do pertencer. Quando você leva em consideração os dois, o ser e o pertencer, você entra no que os asiáticos chamam do yin yang, né? Que é uma fundamentação das leis da natureza. O ser e o pertencer interagem de uma maneira maravilhosa e produzem riqueza, felicidade e plenitude. Então, eu posso ser como um indivíduo, mas eu tenho que pertencer, eu preciso respeitar aquele local que me deu origem, sem o qual eu não existo. Isso pode acontecer no nível mais próximo, no meu bairro, na minha casa, no meu quarto, no meu corpo, ou pode acontecer no nível maior, no país, no continente, no planeta, né? Essa harmonia entre ser e pertencer precisa ser recobrada. É ela que vai nos dar automaticamente a condição do evoluir. Quando a gente pensa na natureza, tudo na natureza tem movimento.
né? Aliás, o movimento é uma lei do universo. E essa lei, ela obriga todas as entidades, que a gente pode chamar de viva, desse processo de desenvolvimento. Você olha, por exemplo, uma árvore dessa, qualquer árvore, né, qualquer planta, ela tem dois componentes importantes, um aéreo e um subterrâneo. O componente subterrâneo, ele lida com uma densidade pesada, mas ele é essencial porque ele traz, além da ancoragem, ele traz a água, ele traz os nutrientes, ele alimenta a parte aérea. A parte aérea capta a luz, capta a iluminação, produz os açúcares, produz as flores e as sementes. A gente poderia dizer assim, existe um paradigma para o masculino e o feminino aqui, né? O masculino é mais rude, mais adaptado à condição sólida, e o feminino mais adaptado à condição de luz, do ar, né? A condição mais leve, mas nenhum existe sem o outro. Então, o processo de desenvolvimento, por isso que a gente fala assim, o que está errado na sociedade moderna que quer um crescimento infinito? Porque na natureza existe um movimento, só que o movimento é contido dentro dos limites do sistema. Somente então, como quarto passo, vamos falar assim, né? O primeiro é pertencer, o segundo ser, o terceiro é desenvolver-se, né? Evoluir, e o quarto, quando você atinge o desenvolvimento e a maturação, você compreende, você isola, a sua visão consegue compreender, abranger a realidade, aquilo que você está abordando, né? E compreender. E, por fim, o último passo da estrela de 5 passos, o conservar. Quando você compreende, você conserva. A maioria das pessoas que não tomam consciência da realidade, da existência, não conseguem conservar. E somente então, depois da estrela de 5 passos, que você pode manipular. E na manipulação vem todas as engenharias, tá? Toda a tecnologia, toda a nossa capacidade de alterar o meio de uma maneira intelectiva. Por isso que eu citei aquela frase inicial do Einstein, né? Quando a gente começa a manipular um sistema antes de pertencer, ser integrado, evoluir, compreender e conservar, a gente destrói, a gente degrada, a gente compromete aquele sistema. E, muito bem, essa parte da engenharia eu queria colocar em retrospecto, e aqui chegando na parte ancestral. Esse aqui é um estudo feito por um grupo grande de cientistas, que foi o IPCC da ecologia, ou da biodiversidade, no ano de 2003, eles recuperaram, isso aqui é um capítulo de um relatório grande feito sobre a biodiversidade na Terra, em que eles recuperaram a estrutura da sociedade Inca, né, que existiu na América do Sul, na região dos Andes, mas que teve um alcance muito grande, chegaram no Brasil, tinham conexão com os povos que viviam aqui. Esse saber ancestral Inca, ele tinha essa inicial, né, inicial dele, era que tudo gira em torno da comunidade, falando do pertencer, né? Eu estou recebendo uma mensagem aqui de admissão. E depois vem o Pachamama, né? Que a Mãe Terra, você existe em relação a essa mãe, e você pertence a ela. E dentro do Pachamama tem as funções ecológicas, o cultivo da diversidade e a realização espiritual. Então, você veja que na estrutura da sociedade Inca existia uma preocupação fundamental com a comunidade, para começar, e depois, em seguida, a mãe, onde você existe, né? E não como uma coisa secundária, alguma coisa que você faz para fazer greenwashing, que é para pintar o verniz verde na sua empresa. Você fala assim, minha empresa é ecológica, olha aqui, eu reciclo e tal. Não, ela tem que vir antes, no início. Não como uma coisa secundária e que você faz obrigado por uma lei ou obrigado por alguma constrição moral, né? Você faz porque dentro de você existe um reconhecimento da importância daquilo.
Depois vinha esse Munai, Yashai, Lankai, não sei nem se estou pronunciando certo, que é o evoluir e compreender. Adaptação, coevolução, sistemas de aprendizagem, sistemas de transmissão de informação do conhecimento. A seguir, o Pachacuti, que era o conservar, né, com mudanças dentro de limites. Os incas tinham isso como como fossem assim as paredes laterais, né? Você pode se deslocar nesse espaço, mas tem um limite, e os limites estão associados à complexidade de causas e efeitos. A compreensão, por exemplo, se nós tivéssemos essa mesma filosofia, a gente não teria usado o petróleo, o carvão, da forma irresponsável como nós usamos, né? Porque a gente saberia que isso iria alterar o clima da Terra e que isso poderia nos comprometer. Somente no final, e subordinado a todos os anteriores, você tem o Ailu, que é o governar, o manipular, o interagir, que vem Muito bem, então essa era a apresentação que eu queria fazer. Eu não sei se o tempo, como é que estamos de tempo. Eu acho que a gente podia até já, se permitir, professor Antônio, juntar essa estrela que você mostrou com uma questão, né, que a gente até falou na semana passada com o Ailton, que você falou, né, de compreender para depois conservar, né, manipular, governar. Krenak, assim, a gente todo está falando, hoje o mundo só acredita no que vê, mas a gente precisa urgente, né, dessa compreensão para ter uma ação, né? Então, né, como você acha que a gente pode, né, qual a melhor forma da gente fazer sentir o que os olhos não veem? Quem que é? O Ailton vai falar? Por favor, Bom dia, Antônio. Bom dia, Tânia. E cumprimentar esse encontro que abriu com um convite a celebrar, como se nós estivéssemos predispostos a seguir enfrentando os desafios com uma vontade interior de celebrar a própria experiência de estar vivo, diante de tanto prejuízo, digamos assim. Eu gostei muito, e quero agradecer ao Antônio, de ter visitado a ancestralidade, mostrando uma experiência social vasta e que durou muito tempo e que não danou o lugar onde vivia, esse pertencer, né? Ser, pertencer, compreender e ser capaz de conservar é ciclo. É interessante porque nós estamos aqui no eu reciclo, né? Então é ciclo. E ele implica uma cosmovisão, ele implica uma inserção desse corpo nesse universo, não como um corpo estranho, mas como um corpo de pertencimento, ele pertence. Desde que nasce, ele nasce pertencendo. É o que o Antônio está dizendo, não adianta em algum momento da história institucional, da história de um país, de uma cultura, ela atinar com a ideia de agora eu vou fazer uma correção, né? A correção é muito improvável que ela consiga se integrar de maneira tão orgânica no sistema a ponto de ela não parecer uma prótese, né? E como nós vamos fazer para, nessa altura da experiência da humanidade, com a complexidade que ela chegou e com a dependência que ela tem hoje da técnica, da tecnologia? Achei muito bom o Antônio também se referir a essa ideia de que nós podemos resolver tudo com uma solução que nasce da cabeça. O sentir esse mundo, ele implica num pertencimento e naquilo que o Antônio também trouxe para surpresa de muita gente,
que é o entendimento de que esse organismo é vivo e ele atua numa potência de amor incondicional. Então, se esse organismo vivo ele atua numa potência de amor incondicional, nós só vamos ser capazes de sentir se a gente estiver para além da cabeça, experimentando isso com todas as nossas células. E a maioria das pessoas ainda se relaciona só com a cabeça. Pensam o mundo com a cabeça. Uma vez, falando com estudantes numa escola, eu fiquei tão desafiado que eu pus a mão sobre a mesa e disse: essa mesa é natureza. Eu sou natureza. Tudo aqui é natureza. Porque eu sentia que eu estava conversando com um monte de jovens que estavam saindo da universidade e que a pergunta deles é: aonde está a natureza? A natureza está lá fora. Assim como aquele lugar do despejo está lá fora. Foi muito bom e não é demais repetir, não existe lá fora. Mas a ideia do excesso, a ideia do resíduo, a ideia do descarte é que a gente está descartando alguma coisa lá fora. Pensando numa unidade administrativa nossa, o município, por exemplo, né? Os municípios eles fazem a administração da sua vida pequena, do município, se relacionando com os espaços onde eles concebem uma coisa chamada terreno baldio. O que é um terreno baldio? Que ontologia é essa? Terreno baldio. Quer dizer, aquilo que não está no sistema de mercadoria, que não está ativo no sistema de mercadoria, fica meio morto ali do lado do seu quintal para você jogar lixo nele. Terreno baldio é lugar de jogar lixo, é lugar de despejo. Os grandes lixão dos nossos municípios pobres, eles são bem na saída ou na entrada do município, geralmente na saída, porque eles pensam que na saída ninguém vê, e ficam em cima de nascentes, de mananciais, aqueles lugares que são chamados de grotas, um lugar onde ninguém vê muito, só se for com um drone, para você ver que a prefeitura está escondendo o seu lixo ali. Se isso é feito do ponto de vista de uma administração municipal, e se nós temos milhares de municípios que constituem essas unidades administrativas, Antônio, esse seria o AIO, aquele AIO, os AIO, que são aqueles centros de governança que os nossos parentes nos Andes têm, que é uma unidade doméstica mesmo. Aquele povo, os Quechua, os Aimara, eles têm aquele grupo de famílias que cuidam daquele lugar, mas cuidam de uma maneira tão integral que até a lhama usa gorrinho quando está fazendo frio. Porque senão eles iam tirar só a pele, só o pelo da lhama para fazer para eles e iam largar a lhama para lá. Eu vi uma imagem tão bonita de uma festa onde eles celebram, né, a vida integral deles com todos os seres, onde as lhamas dançam e ganham enfeites. Eu já me referi às montanhas que são presenteadas com comida, com frutas, com dança, com celebração. Isso é amor incondicional. Agora, se você traz uma poética dessa sobre a vida, e as pessoas que estão lidando com a materialidade, né, com o cotidiano, olham para você com desconfiança e dizem: como eu vou aplicar isso na minha vida? Isso tem a ver também com aquela ideia do divórcio desse corpo, desse nosso corpo, com todo o mais que existe, como se todo o mais que existe fosse o resto. Então, não tem lá fora, e também não tem o resto. Mas quando a gente consegue conceber uma ideia de cultura que produz resto e não sabe o que fazer com o resto, talvez esse seja o grande ponto de mudança que a gente precisa alcançar, né? E ele talvez exija uma mudança em nós. Para além daquela orientação do Mahatma Gandhi, essa mudança ela vai ter que ser quase que uma operação resgate de nós, porque se a gente não escapar dessa, nós estamos perdidos. Nós vamos compor aquela matéria que a gente chama de resto.
Assim como a gente pode entrar na lista da extinção como espécie, a gente também passa a integrar uma outra ordem de coisas, que é o resto, não vão ser o resto. O resto de uma experiência que podia ter dado certo, mas que a gente desprezou. Tudo o que não somos nós, que não parece com a gente, aquela música do Caetano, né, que fala que Narciso não gosta de nada que não é espelho, então, não gosta mesmo. Então, tudo que não parece com o humano, a gente pode despachar para o lixo. Então, é muito triste a própria observação de uma cultura que já estabilizou uma ideia que tem o resto, que tem o lixo. Não deveria existir. Como você mencionou, tudo tem uma embalagem. O ovo tem uma embalagem, a banana, o coco, todas as frutas têm suas embalagens, mas elas estão tão integradas a esse complexo sistema da vida na Terra que eles todos viram também corpo, corpo e embalagem, embalagem de corpo. E seria uma experiência radical dos humanos aprenderem que nós temos uma embalagem, que é essa nossa epiderme, que é a nossa pele. Ela se desfaz e a gente vai passando e evolui. Nesse organismo maravilhoso, tudo evolui. Se nós não acompanharmos essa experiência de evoluir, nós vamos virar um resto. Talvez seja uma maneira de tocar alguém, né? Tocar tanto no coração quanto na mente, mas também no estômago, de que se a gente não experimentar esse amor incondicional de Gaia, nós vamos virar um resto, porque é o divórcio da gente desse organismo maravilhoso que produz, ele nos produz. Esse organismo produz a gente, e a gente quer sair fora dele. Quer dizer, nós temos uma predisposição para virar resto. É que eu acho que o professor Antônio, né, falaram um pouco sobre essa questão, né, do que está além de como a gente sente. Acho que tem, né, quando a gente te ouve, né, a gente sente um efeito, é uma outra escuta, que não é só a cerebral, racional, né? Acho que você causa esse efeito na gente. E eu acho que essa compreensão, essa coisa é isso, tem que sair do cérebro, e a gente estava falando, né, todos dessa questão do coração, de como chegar nisso. Eu acho que tem também algumas compreensões que são importantes, e pedir para o professor Antônio, se ele puder falar um pouquinho sobre essa questão, né, da floresta, que é por que a floresta amazônica e danos à floresta amazônica são muito diferentes dos danos à Mata Atlântica e o que aconteceu com as florestas europeias e outras, porque eu acho que como que a gente vai criando essa consciência, eu acho que esse seu ensinamento é muito importante. Tá no mudo. Muito bem, Tânia, Ailton. Eu sempre fico aqui quieto, querendo escutar mais o Ailton, porque ele toca em pontos muito fundamentais. E só fazendo um pequeno parêntese antes de responder a pergunta que você fez, a gente vê, por exemplo, um catador de recicláveis hoje, né? Um catador que pega a latinha de cerveja, embalagens, lixo em geral, reciclável. Ele tem um nível de vida que não é o melhor do mundo, né? Não é... A gente poderia dizer assim, é uma atividade, nenhuma atividade é menor ou menos importante, mas eu fico imaginando como é que a gente podia melhorar a condição de vida dessas pessoas. Nós vamos chegar lá na floresta amazônica. E aí, como é que a gente podia se inspirar nos incas, nos povos ancestrais que viveram aqui, para mudar o paradigma central
não só da reciclagem, da sociedade tecnológica, da sociedade dos materiais, né, das posses, dos bens, da tecnologia. E aí eu vou na floresta amazônica, e eu citei isso naquela preparatória que nós tivemos, uma conversa que eu acho bacana, aquela noção que chegar na floresta e você olhar no chão da floresta, você tem um reciclador completo. Né? O chão da floresta é um estômago. Né? Eu falei da árvore que o feminino, as raízes o masculino, e ali no chão você tem um estômago que processa os materiais. Não só os materiais, processa a água também. E aí, contando aquela historinha, né, que um dia eu cheguei e encontrei um cocô de macaco em cima de um amostrador de água do solo, que é um tubinho com uma vela de filtro do outro lado, que é uma cápsula porosa, que a gente põe vácuo ali dentro e suga a solução do solo, para estudar os nutrientes, para estudar o fluxo de nutrientes, né. E eu lembro que dessa coleta que a gente fez, a gente pegou a água ali embaixo, 10 centímetros abaixo do lugar onde tinha um cocô decompondo, né, um dejeto lá. E a água era puríssima. Por quê? Porque tinha um processo incrivelmente... O Ailton se referiria à vida, né, à maravilha da vida. Eu posso também me referir à tecnologia da natureza, bruta, né, tecnologia de uma sofisticação incompreensível. E incompetível, você não tem como competir com aquela tecnologia, porque ela é feita no nível atômico molecular, né? Tem os micróbios, tem os fungos, né? As bactérias e outros, os colêmbulas, as minhoquinhas, etc. Uma multitude de organismos lá, fazendo aquela reciclagem, se alimentando do dejeto lá do macaco, e transformando aquilo, purificando o sistema. Nós poderíamos fazer isso, nos inspirarmos na floresta amazônica, que além de fazer esse próprio metabolismo interno, nós também fazemos isso. A cor do nosso cocô, você sabe de onde vem? Vem das hemoglobinas, das hemácias, que são recicladas. Quando elas ficam velhas, elas são recicladas no fígado, e elas são usadas para produzir a bilis, que é aquele esverdeado, amargo, né, que a gente tem no sistema digestivo, sem o qual a gente não digeriria as gorduras. E essa bilis vai dar aquela cor no cocô. Eventualmente é descartado, mas daí tem outros organismos que vão usar aquilo. Então, essa tecnologia da natureza, ela é superlativa. Ela tem que ser respeitada, ela precisa ser ensinada nas escolas de engenharia. Porque o engenheiro, hoje, ele tende para uma condição de autismo cultural. Autismo no sentido, se preocupe com o que você foi ensinado e não olhe para os lados. Então, se eu sou ensinado a fazer uma latinha de alumínio, eu faço a latinha de alumínio. Eu não faço essas conexões com o resto. Os organismos na natureza são todos especializados. Não obstante, estão todos interconectados. Especialização não é desculpa para ignorância, para não perceber essa conexão e essa rede. Então, falando de rede, lá nos séculos, depois do Império Romano, etc., na Europa, por alguma razão que eu desconheço, se desenvolveu essa cultura de inimizade com as árvores. Né? De lá que vem a história do lobo mau de Chapeuzinho Vermelho, né? que a floresta é um lugar perigoso e que, portanto, tem que limpar, tem que livrar, tem que transformar aquilo num descampado. E, por uma coincidência infeliz da história, a destruição das florestas na Europa Ocidental, chamada Europa do Oeste, ela não produziu um dano no sistema climático, como seria de se esperar, porque as florestas da Rússia, da Europa Central e da Rússia, que são as maiores florestas da Terra, estavam preservadas, elas mantinham, através do rio voador da Eurásia, as chuvas na Europa do Oeste. Então, desmataram e não teve consequência direta. Aí, aqueles colonos europeus vieram para o Brasil, né, muitos, e chegaram aqui, o que eles fizeram? Desmataram também. Principalmente na região hoje, onde estava a Mata Atlântica, 1,5 milhão de quilômetros quadrados. Foi praticamente tudo destruído, sobrou 4% degradado, que é o que tem hoje da Mata Atlântica. E não teve as mesmas consequências. Houve um aumento da inhospitabilidade do ambiente, maiores enchentes, maiores secas, mas não ficou deserto, não virou deserto. Por quê? Porque aqui tem os rios voadores da Amazônia.
Então, essa coincidência histórica que está dentro da cabeça daquele cara que está dirigindo o trator lá com correntão, destruindo floresta, que está dentro da cabeça do cara com a motosserra, que está dentro da cabeça do investidor da Bolsa de Valores, da Faria Lima, que põe dinheiro em uma empresa que está desmatando a Amazônia. Está dentro da cabeça deles, esses memes que vêm da Europa. Então, todas essas conexões, elas requerem, não estamos falando aqui do laissez-faire, vamos ser todos amorosos. Tem um lado duro, um lado real, que precisa ser enfrentado. Mudança de paradigma, especialmente quando você fala de indústria, é alguma coisa difícil, né? E o que a natureza faz? Ela traz um momento dinossauro para todos, que não querem mudar. O momento dinossauro é quando bate um meteoro em cima. Tá? E o que a gente está vendo? Por exemplo, a indústria dos automóveis de motor a combustão interna, há décadas que estão sendo instados a mudar, a entrar para o carro elétrico. Não quiseram. O que eles vão virar? Dinossauros. Vão ser expelidos. E eu vejo, por exemplo, na competência da indústria da reciclagem e da própria indústria mesmo, a que gera as embalagens que são difíceis de reciclar, diferente da casca de banana, né? Mencionando o Ailton, casca de banana, ela é parte da banana. Se você deixar lá, daqui a pouco está um montura de fungos, de bactérias, estão fazendo uma festa ali. Né? Falando de festa, que o Tiago mencionou, a festa da reciclagem na natureza é contínua. A decomposição é uma parte importante, necessária, útil do processo todo, mas ela é feita de uma maneira tecnologicamente muito avançada. E a gente pode aprender, a gente pode importar. Então, eu tenho feito essa sugestão, da mesma forma que a inconsciência do europeu que veio para cá, destruiu a Mata Atlântica, agora está destruindo a Amazônia, precisa ser interrompido. Por quê? Porque a Mata Atlântica, a floresta amazônica, os grandes manguezais, os grandes oceanos, todos os ecossistemas da Terra são órgãos de Gaia. São órgãos. O planeta Terra é único, conhecido e concebível até então, que tem vida. Os outros planetas que têm sido estudados não têm vida. Eles são espetaculares, como Marte, Vênus, etc., mas são infernos para qualquer ser vivo que cair lá. Vai ter muita dificuldade para permanecer vivo, né? Mesmo com os recursos tecnológicos atuais. Então, essa percepção da maravilha de Gaia, da maravilha de você ter um ambiente hospitaleiro, que a gente pode respirar o oxigênio, não tem que se preocupar. Quem foi que produziu esse oxigênio? Eu não preciso sair e comprar, precisamos comprar oxigênio, que nem a gente faz hoje com água, né? Não existia isso. Existia uma abundância extraordinária na natureza. Aliás, esse é um paradigma da natureza. A abundância, o doar-se. E o que vinha em contraponto? Quem usa, o ser, né? O pertencer oferece, que nem a sua mãe oferece para você. E o ser? O ser toma. Mas ele toma só o que ele precisa. Ele não toma em excesso. Ele não é movido por ganância na natureza. Ele toma o que ele precisa. E quando a doação abundante de um lado e o tomar somente o que a gente precisa do outro lado, gera a plenitude, a felicidade, a maravilha, que é o funcionamento de Gaia. Eu estou me estendendo aqui, desculpa. Era só um breve comentário, eu fiquei entusiasmado aqui. Ou seja, se a Amazônia vem abaixo, não vai ter perdão, como no caso da Mata Atlântica. Exato. E não adianta a gente achar que a gente vai fabricar o Soylent Green. Vocês lembram daquele filme de ficção científica? Que a humanidade chegou numa distopia tal que não tinha mais alimentos. E as pessoas, os trabalhadores, quando eles morriam, eram transformados em alimentos. Isso chegar numa reciclagem absurda, né? Era o Soylent Green, era uma bolachinha que era feita de cadáveres, né? Nós vamos chegar, nós estamos caminhando numa direção, o que o Ailton falou muito sabiamente, nós vamos virar resíduo. Resíduo, em termos culturais, é muito forte esse paralelo. Se a gente não conseguir nos munirmos de uma humildade que já deveria existir entre a gente, em função da pequeneza nossa, em relação à grandiosidade da vida e do cosmos e da Terra, etc., a gente já teria, as engenharias já teriam saído do seu autismo cultural, já teriam olhado para a natureza e falado, como é que funciona lá?
e já teria se inspirado e copiado. Qual o problema? Né? Copiado significa se integrar no processo, se integrar na lei da natureza. E aí, integrando-se na lei da natureza, a gente recobra a capacidade de maravilhar, se recobra esse ímpeto da existência, da permanência, da reprodução, enfim. Se você me deixar, você tem que me interromper, senão... Não, daqui a pouco eu vou começar a fazer as perguntas das pessoas também, mas queria ver se o Ailton quer comentar alguma coisa sobre, né, esse assunto, e aí eu vou passar para as perguntas, porque a gente está com bastante pergunta na nossa reunião. Agradecer, maravilhado, a maneira com que o Antônio foi às regiões mais geladas do norte da Europa, voltou para os trópicos e nos deu esse maravilhoso painel de que desmatar em qualquer lugar do planeta, um dia a conta chega. E, no caso da Mata Atlântica, isso que ele chamou de coincidência histórica, que esses caras continuam pensando que podem repetir o mesmo gesto continuadamente em qualquer paisagem, em qualquer ecossistema. E eu já ouvi também, foi muito bom, porque agora eu posso também buscar essa explicação, eu já ouvi de muitas pessoas dizendo: por que vocês insistem tanto em falar da Amazônia se estão acabando com a Mata Atlântica? Então, é um ciúme de quem está aqui no Sudeste de achar que a gente está excessivamente preocupado com a Mata Atlântica, com a Amazônia, e que nós deveríamos deixar a Amazônia para lá e cuidar da Mata Atlântica. Então, esse tipo também de sentimentos mal resolvidos, que eles têm pouco a ver com ser, pertencer, compreender. Se não fizer essas passagens todas, não adianta querer pular igual uma amarelinha, né? Aquele pular amarelinha. Quando toda criança que teve a oportunidade de brincar pulando amarelinha, ele sabe que não tem jeito de você sair daqui da primeira casa e pular lá na Lua. A Lua é aquela parte da amarelinha do desenho que fica lá na frente, parecendo um arco-íris bonito. Então você vai pulando os quadradinhos, pula com um pé só, depois pula com os dois, vai pulando, até chegar lá na frente. É um exercício que a gente tem que fazer para aprender. Ser, compreender. A gente tem que se envolver, tem que se pertencer e envolver-se com a vida, não pulando etapas, porque se a gente quiser pular etapas disso, e talvez seja pular uma etapa, imaginar uma tecnologia que vai dar conta de processar todo esse material que a gente já conseguiu classificar e saber que parte dele é reciclável. Imagina a realização eureka, alguém dizer: pronto, agora eu descobri um jeito da gente reciclar tudo. Então, aí é que nós vamos ficar totalmente incontroláveis nessa fúria consumista, porque o único problema que a gente tinha de consciência era o lixo. Então, agora a gente arrumou um jeito de abduzir ele. Então, não tem mais problema, acabou o pecado. Então, tem um pouco também desse perigo, né, que tem a ver com a coisa de o nosso cérebro resolver tudo. Ele pode resolver tudo da maneira errada, porque ele não vai levar junto o nosso ser, o nosso coração. Ele só vai resolver. E parece uma operação muito casada com essa ideia de você fazer um assentamento humano em Marte. Talvez eu esteja sendo muito recorrente, eu estou sempre lembrando que tem alguém inventando um assentamento humano em Marte. E isso tem tudo a ver com esse assunto que nós estamos conversando, gente. Ele tem a ver com uma possibilidade, mesmo que distante, de nós todos caminharmos para o sentido de sermos resto. Porque Marte não cabe todo mundo. Tem
diversas perguntas, né, para os dois, que estão falando um pouco desses limites, né, tanto do limite da ilusão, né, tem, por exemplo, né, da Ingra Liberato, ela falou que essa separação da pele é uma ilusão de ótica, né, e aí tem perguntas, vou juntar a pergunta dela também, com uma pergunta do Marcial Linhares, que fala sobre limites, então, assim, sobre o hábito de consumo desnecessário automático e sobre as empresas, né, sobre essa questão do descarte sem limite. Então, assim, o que se vocês puderem falar um pouco sobre isso, porque acho que a gente está falando de crenças e hábitos, né? Eu gostaria de falar uma coisa assim, puxando dessas perguntas, algo que me parece muito fundamental, que tem sido um dogma, né, na economia, que é a necessidade de crescimento. Né? Se você passa batido, tipo, nós temos que crescer. Se a gente não crescer, se o PIB não crescer, tem alguma coisa errada. E da mesma forma, pensa as células que se tornaram um tumor, um câncer. Elas pensam dessa forma, elas têm que crescer e não tem limites. Tanto é que ela leva à morte, né, do organismo. Uma célula que rompe seu pacto de colaboração com esse condomínio, que eu chamo também de galáxia ambulante de sistemas celulares, que é o corpo humano, uma célula que rompe esse pacto de colaboração, que ela tem um espaço para ela, delineado, definido, de limites muito rígidos. Porque quando isso é rompido, esse pacto, aquilo se torna um tumor e acaba eventualmente matando a pessoa. Se a gente for olhar hoje no Antropoceno, que é essa nova era geológica, né, de 200 anos para cá, que rompeu o Holoceno, que é a era geológica mais estável e mais favorável, e foi na qual se desenvolveu a civilização que chegou até hoje, o Antropoceno ele surge de uma maneira virulenta como um câncer. Por quê? Como o Ailton falou, se eu vou simplesmente aplicar o intelecto, que é uma estrutura que se desenvolve no corpo humano, mas ela é abstrata. Né? O intelecto, ele nem tem consciência do próprio corpo, da mãe corpo. O intelecto atua de uma maneira abstrata e produz coisas incríveis. Mas uma célula que fica alheia ao meio que lhe dá a origem e o sustento, ela é câncer. Estou repetindo essa frase porque é muito séria. O diagnóstico que o Ailton fez é perfeito, porque ele traz essa noção de que quais são os limites, essa pergunta. É muito importante colocar isso. E os limites, quando você estuda a vida, né, quando você vai na biologia lá, os limites são dados pela harmonia na interação do dar e receber. Uma célula, por mais especializada que ela seja, ela vive dentro dessa harmonia. Ela só existe dentro dessa harmonia. A célula do cérebro, ela recebe nutrientes, oxigênio, água, e todo o lixo é retirado, né, os catabólitos, os resíduos são retirados, e o coração mantém todas as células funcionando de uma maneira, como uma mãe mantém uma família, né, cuidada, atendida, e cada membro dessa família recebe não só os alimentos, recebe o amor, recebe um processo de envolvimento, de pertencimento. Quando você fala em limites para o desenvolvimento humano, vale trazer um paralelo que eu acho que as pessoas não se dão conta de que a natureza tem uma coisa que não tem limite. É a criatividade. E a criatividade na natureza produz a biodiversidade. Então, se você olha um sistema, ele está pobre, ele tem simplesmente uma terra arrasada lá, daqui a pouco aparecem, a gente não vê, porque são os pássaros que trazem uma sementinha ou outra, começa a surgir ali alguma vegetação, você volta 20 anos depois, está muito mais complexa, você volta 200 anos depois, é uma floresta tropical úmida.
E o que tem ali? O mesmo espaço. O limite está dado, espacial. Mas o que não está dado o limite? A complexidade, a sofisticação, a inteligência, a arte. Então, se nós pudéssemos trazer para o nosso âmbito dessa sociedade moderna, de resgate, essa outra solução, que também é inspirada na natureza, em vez de falar assim, não, vamos fazer mais e vamos desenvolver uma máquina, que inclusive já desenvolveram, uma máquina de plasma, que você joga qualquer coisa lá dentro, é 30 mil graus de temperatura, sai gás de um lado e lava do outro. E você recicla os elementos químicos. Importante porque tem coisas que precisam ser desagregadas no nível atômico, como, por exemplo, o resíduo nuclear, né? E outros que são muito perigosos, agrotóxicos, etc. Mas outros, a gente pode trazer essa compreensão da natureza de desenvolvimento infinito da arte, da criatividade, das formas, das experiências. As experiências providas pelos ecossistemas, por todos os seres, não só para os humanos, elas são infinitas. Porque não tem uma limitação para a sabedoria e a arte, etc. Porque elas são baseadas na criatividade. Então, de um lado, tem um limite, sim. Se uma célula no seu corpo começa a avançar além do limite, ela é uma doença. E é isso que eu acho que o Ailton estava se referindo. Nós estamos falando de reciclagem, se a gente ficar só preso dentro desse compartimento e falar assim, olha, produzem todo o lixo que vocês quiserem, que eu tenho uma máquina aqui que vai desagregar tudo. A gente está falando de câncer. Por quê? Porque nesse processo de produzir todo o lixo, a gente está destruindo os órgãos da natureza. E destruindo os órgãos da natureza, nós estamos nos destruindo, é suicida. Né? Então, essas conexões não são diletantismo de dois pensadores e filósofos aqui, né? Um da arte indígena e da filosofia indígena e outro da científica. Não é um diletantismo nosso. É uma realidade que tem que ser encarada com a maior seriedade. E não é dizer que o que nós estamos propondo é uma revolução que vai acabar com a organização da indústria. Não. É uma ordem que é inspirada na natureza, que é baseada nas leis naturais. As leis naturais foram violadas gravemente pela sociedade moderna. E essa violação das leis naturais está trazendo essa doença que é quase terminal. Nós estamos comprometendo o clima da nave espacial Terra. Né? Daqui a pouco a gente não tem mais... O que a gente vai fazer? Vai para Marte? Perclorato no solo de Marte. Gás sulfídrico na atmosfera. Não tem uma grama de oxigênio. É frio para dedéu. Tem radiação ionizante. Esquece. E nem Vênus. Vênus chove ácido sulfúrico, 462 graus de temperatura. Então, esquece. Nós temos esse lar, nós pertencemos à Terra. E temos que respeitar a Terra. O que podemos fazer? Convidemos os engenheiros e tecnólogos para uma visita na aldeia Krenak, na aldeia dos Yanomamis, de irem nas florestas, junto com quem estuda isso. E essa pergunta, eu me estendi muito, senão não vai nem dar tempo de outras perguntas, mas é muito boa, porque essa pergunta dos limites é fundamental, ela nos coloca, se a gente não respeitar os limites, e não é dizer que a gente, respeitando o limite, a gente se encolhe, em termos de humanidade, civilização. Ao contrário, compare uma floresta com uma plantação de soja. Plantação de soja é a pobreza absoluta. Cheia de arrogância, porque sou tecnológica, né? Porque tem glifosato lá, porque tem máquinas com GPS, etc. Total, é um absurdo de ignorância arrogante, comparado com a floresta. Vai lá na floresta e veja o que tem de informação ali. Bom, era isso. Desculpa. Muito bom. Krenak, tem algumas coisas que acho que, até te ouvindo, né, tem umas coisas que talvez a gente saiba por instinto que estão erradas. Talvez a gente não saiba nem como comprovar cientificamente, né? Alguns vão saber, mas tem coisas que a gente fala assim, perpetua, né, hábitos errados, se faz, né? Instintivamente você fala, não é o caminho, né? Não
não é... E acho que tem uma coisa que você diz, e se você pudesse falar um pouco mais sobre isso para a gente, que que o futuro é ancestral. E teve até uma pergunta aqui, né, que eu acho que vai por esse caminho, por isso que eu também puxei, que fala aqui de como, né, como é o nosso futuro, como deveria ser, para onde a gente deveria mirar, né, o que a gente aprende aí, né, com os povos originários e tem que mudar no nosso estilo. Legal, Tânia. E, bem, é interessante lembrar que esse futuro ele não é prospectivo, não é um futuro prospectivo, não é uma coisa assim, uma linha do tempo, não é aquela coisa cartesiana. Esse futuro que é ancestral, ele faz exatamente aquele movimento, talvez que inspirado nas 5 pontas daquela estrela, o Antônio mostra que nós precisamos fazer o ciclo completo. O futuro só é ancestral por isso. Se ele fizer o ciclo completo, ele é ancestral. Pode ser que esse enunciado, o futuro é ancestral, tenha induzido algumas pessoas a imaginar que eu estou dizendo que nós vamos substituir uma coisa futurista, né, um design futurista de mundo, por um design ancestral, que a gente vá buscar nos Incas, ou na África, ou na China, alguma matriz muito ancestral para a gente reproduzir o mesmo tipo de erro que nós estamos fazendo no presente. Então, o futuro é ancestral quando nós formos capazes de realizar um movimento que nos põe de novo em equilíbrio com a produção de vida, porque nós somos vida. A nossa própria estrutura, ela se põe como regenerante do organismo da Terra. Se nosso corpo é regenerante desse organismo, se nosso ser é regenerante desse organismo, nós temos a possibilidade de fazer essa recriação da vida como uma potência constante. É o que o Antônio também está dizendo. Ao invés da gente ficar querendo expandir um domínio sobre todas as coisas, que a gente experimentasse pertencer. Esse pertencer talvez seja o movimento mais sensível que a gente tenha que ser capaz de buscar. Tem a ver com a poesia, né? Tem a ver com as coisas que eu busco no Drummond. Quando eu digo que o Drummond é meu escudo, diante de algumas situações extremas, eu fico me lembrando de algumas imagens que ele nos doa sobre essa experiência de ser no mundo como quase o voo de um pássaro, que depois que passa, não deixou nenhuma marca no espaço, nada, em lugar nenhum. E na poesia isso é admissível, né? Mas quando você põe uma questão social, põe a questão da população global do planeta, e eu sei que todo mundo evita tocar nessa questão, né? Mas elas têm relação direta. A quantidade de descarte que nós fazemos no planeta hoje, ela é relacionada diretamente com essa inconsciente expansão do organismo do Homo sapiens num ecossistema que tem limite. Ele tem limite, inclusive, por quanto nós podemos nos reproduzir aqui no planeta. E a gente não quer tocar nisso. A gente não toca nisso por questões de ordem cultural, religiosa. E, como você disse, a gente aprende até pelo próprio instinto, né?
E talvez até por instinto a gente evita confrontar essa questão. Mas como eu acredito que tudo evolui, a minha esperança poética é de que a gente evolua até o ponto em que a gente pare de ter medo da extinção. Minha impressão é de que essa produção incessante nossa é porque a gente morre de medo de morrer. Morre de medo de morrer. Essa é boa. A gente morre de medo de morrer. E, na verdade, todos os organismos que existem, o Antônio pode me confirmar isso, eles evoluem. E isso que neles é evoluir, e nós também, nós entendemos, nossa cabeça, nosso cérebro interpreta isso como fim, uma finitude. Não é finitude, nós estamos fazendo um movimento de ser ancestral. O futuro só será ancestral quando a gente parar de ter medo de morrer. Se a gente ficar morrendo de medo de morrer, a gente vai reproduzir. Né, Antônio? Não tem aquela coisa de dizer que os organismos se reproduzem, às vezes, Isso. aceleradamente, porque eles estão ameaçados de... Isso. O cérebro está enganando o nosso corpo. O cérebro está mandando uma mensagem errada para o coração e para tudo, dizendo: fiquem com medo, vocês vão morrer, fiquem com medo, vocês vão morrer. Aí, então, esse corpo que deveria estar celebrando, como disse o Tiago, que deveria estar celebrando, ao invés de estar celebrando, ele está constrangido porque o cérebro está mandando mensagem para ele dizendo: vocês vão morrer. E aí a gente prolifera no planeta inteiro porque a gente está morrendo de medo de morrer. Essa cultura, essa ideologia, essa mentalidade, essa cosmovisão que plasmou todo mundo no planeta inteiro, de que cada pequeno grupo quer fazer uma espécie de hiperreprodução de si mesmo, isso é um escândalo, isso é o próprio câncer. Se a gente não tiver coragem de confrontar isso, nós vamos continuar recebendo mensagem errada do cérebro dizendo: cuidado, vocês vão morrer. A gente tem que ser capaz de chamar ele para conversar e falar: cérebro, qual é o problema? Eu acho que, né, a gente está caminhando aqui para uns minutinhos finais, mas assim, os nossos amigos aqui na reunião estão agradecendo muito, estão falando, por exemplo, a Fernanda Rodrigues falou que hoje ouviu o melhor conceito sobre a importância do consumo consciente e a preservação. Né? Vital ser, pertencer e compreender. Então, acho que queria falar, agradecer, estender os agradecimentos, ler um pouquinho, né, do que as pessoas, né, estão falando, estão agradecendo tanto a lucidez, e eu acho que o que a gente pode é agradecer muito vocês por estarem aqui celebrando com a gente, né, nos inspirando a essa busca mesmo, de cada vez mais pertencer, mas a agir, né? A reagir a seja esse medo, né? Ou principalmente acho que reagir a um sentimento de amor, de apego, né, do pertencer. A gente tem mais uns minutinhos para fechar, né, para ouvir aí uma fala, um final de vocês. Mas já queria agradecer e falar um pouquinho, né, do que as pessoas estão falando aqui no chat. Então,
Eu vi uma pergunta aqui falando, então, o que a gente faz, né, em termos de objetivo? Eu acho que se a gente tiver a vida nos inspirando, e eu me inspiro muito com a vida que pulsa pelas palavras do Ailton, é sempre um grande privilégio poder escutá-lo. Eu queria poder sentar um dia em volta de uma fogueira, viu, Ailton? E a fogueira está reciclando a madeira ali, transformando em gás, poluindo, etc., mas tem aí uma importância ancestral nesse processo, né, da narrativa, da contação de história, da conexão que se dá em múltiplos níveis, né? Eu montei aqui em casa, eu acho que não sei se eu cheguei a falar para vocês, uma pequena oficina de reciclagem. Porque a gente, quando tem a casca da banana, a casca da mexerica, o resto de comida, etc., a gente põe no composto. E ali a natureza dá o seu jeito, né? Transforma aquilo em humus. Daqui a pouco humus, humildade e humanidade. Né? A gente saiu do humus, a gente tem uma origem humilde, e aí estamos, como humanos, a gente devia cultivar essa conexão com a terra, né, com o humus. Mas e os elementos que são não decomponíveis? Polietileno, polipropileno, alumínio, etc. Essas são matérias lindas da natureza. Por exemplo, o cabelo humano, ele não decompõe. Você pega uma múmia lá do Egito, lá de 3.000 anos, e ainda estão os cabelos inteiros. Uma urna funerária dos indígenas, você tira tá, o esqueleto e o cabelo. Né? A unha também não decompõe. Então, tem materiais na natureza que não decompõem facilmente. Mas a gente tem à disposição tecnologias que a gente pode mudar o sinal delas. Mudar o sinal. Por exemplo, tem esse holandês que desenvolveu um projeto chamado Plástico Precioso, Precious Plastic. Ele desenvolveu máquinas domésticas que você pica aquele plástico, derrete, faz um espaguete, mete numa impressora 3D e pode fabricar peças na sua casa. E aí, e o catador? Ele vai perder o emprego? Não, porque se pode dar um upgrade no catador de materiais para que ele trabalhe com as pessoas, ensinando como fazer reciclagem em casa mesmo, por exemplo. Então, se a gente... como que é aquela frase? O que não é pequeno, quando a alma não é pequena, eu perdi a frase. Se a alma não for pequena, a gente consegue resolver muitas coisas. Tem coisas que precisam ser abandonadas. O glifosato, por exemplo, é uma delas. Precisa ser abandonado, é venenoso, é prejudicial, é danoso, é horrível. E não resolve os problemas. Outras coisas são, vamos falar assim, inertes, né, que não estariam prejudicando de maneira direta como veneno, mas estão entulhando a terra, né, como são os plásticos. Estão matando animais no oceano, etc. Mas será que a gente não pode desenvolver algum metabolismo baseado já... A gente está usando o computador aqui, estamos usando o Zoom, estamos usando o celular. Muitas coisas dessa tecnologia não são desprezíveis, não são ruins, não são necessariamente cancerígenas, elas podem ser recicladas. Reciclada a ideia toda, né? E reciclada a própria indústria da reciclagem. Eu acredito nisso. E eu acho que a gente tem um pouquinho de engenheiro, todo mundo gosta de fazer alguma coisa e poder usar, guiado pelo coração, guiado pela inspiração na natureza e sabedorias como a do Ailton, você se reinspirar e reinventar a modernidade, inspirado na ancestralidade. Então, o futuro realmente é ancestral. Essa foi a melhor que eu escutei hoje. Eu estou encantado, espero que vá sair um livro muito breve, viu, Ailton? O futuro é ancestral, eu sou o próximo livro. Então é isso. Encerro aqui. Gratidão, queridos, queridas, todos. Antônio e Tânia, foi mesmo um instante tão breve esse nosso encontro. Parece aqueles momentos que a gente encontra amigos correndo em algum lugar no período antes de todos ficarem confinados.
a gente tinha entrado num vórtice, né, que encontrávamos uns aos outros em reuniões, em conferências, no aeroporto, para dizer para o outro, aproveitar 5 minutos, 1 minuto de conversa. Esse tempo que nos encontramos agora, ele teve essa magia de desaparecer num instante, mas abrir para uma observação ampla sobre nós todos no mundo, nós no mundo. E é muito bom a gente poder se implicar dessa maneira, a ponto da gente, mesmo habitando um local, um endereço local, a gente se afetar com os poros de tudo e estarmos no mundo. E essa experiência não deixa sobrar nenhum terreno baldio. Ou ele vai ser jardim, ou ele vai ser um canteiro de produzir remédio e comida, mas baldio não. É isso. É muito legal, que bom, obrigado. Muito obrigada, Ailton, muito obrigada, professor Antônio. Acho que a gente só tem a agradecer ouvi-los, né? A gente sabe que vocês vêm falando de assuntos há muito tempo, que hoje as pessoas, né, numa massa, né, pessoas estão acordando. A gente sabe que o professor Antônio já avisou há muito tempo sobre essa questão, né, dos rios voadores da Amazônia, e agora está sendo ultra requisitado para ajudar a resolver o problema. Então, o Ailton também, a gente agradece muito o tempo de vocês, a troca né, por nos brindar assim, com tanta inspiração. Muito obrigada. Obrigado a você, Tânia. Obrigado eu Reciclo também. Muito bom. E para todo mundo que está aqui, fica o convite para a gente continuar essa celebração amanhã e depois de amanhã. Amanhã, às 10h30, a gente vai falar sobre economia do futuro circular. Vamos ter a Marina Cansado, Romero Rodrigues, Denise Brown e Ana Ferreira. E na quinta-feira, ao mesmo horário, o tema é Inspirações Globais para uma Reciclagem Mais Sustentável, com a Anne-Sophie Michel, da França, o Enzo Vergalito, da Itália, Mauro Napolitano, nos Estados Unidos, e o Thiago Carvalho Pinto. A gravação do evento vai para o YouTube da Eu Reciclo em poucos dias, e também nas nossas redes sociais, no @seloreciclo, a gente coloca os conteúdos e fala, né, dos eventos e tudo. Um grande dia para todos, boa semana, muito obrigada.